Olá pessoal, aqui é o Pastor Joaquim, mais uma vez trazendo uma meditação para você nessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, em Êxodo 29. Nós finalmente chegaremos hoje ao final desse grande capítulo que inclui tantas propostas e processos das ofertas que eram ministradas pelos sacerdotes na época de Arão e de Moisés. Aqui estamos no versículo 38 ao versículo 46, aonde é descrito as ofertas contínuas, que seriam basicamente todos os dias de manhã e ao pôr do sol, um cordeiro de manhã e um cordeiro ao pôr do sol. Agora pensa comigo aqui, certo? 2 cordeiros por dia, 365 dias por ano, sendo sacrificados. Imagina como é que a cabeça de Arão ficava com tudo isso, tendo que imolar, sacrificar este cordeiro de manhã e de noite, todo santo dia, dia após dia, por 365 dias, e depois começar tudo de novo. E não é só por aí não, certo? Porque tinha muitos elementos envolvidos que enriquecem o significado ilustrativo desses sacrifícios aqui contínuos. Agora eu quero que você pare por um minuto e pense comigo, certo? Imagina se nós não tivéssemos hoje um relacionamento com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Você iria todos os dias, continuamente, depender de um sacrifício de um cordeiro 2 vezes por dia. Imagina só. Olha só o que diz aqui, de manhã, pela manhã, no versículo 39, um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro ao pôr do sol, versículo 40, com um cordeiro, a 10ª parte de efa da flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, e a 4ª parte de um hin de vinho, certo? E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Por que tudo isso? Essa aqui, a coisa começa a ficar interessante. Flor de farinha, era farinha fina, certo? A flor de farinha fina representava a humanidade de Cristo, porque era pura, era perfeita, era fina, certo? Mas ao mesmo tempo passaria por todo um processo de sofrimento. Para que você pudesse chegar a uma farinha fina, ela teria que ser abatida, esmagada, moída, peneirada. Mas isso é representativo dos sofrimentos de Cristo por mim e por você, meu irmão. Da mesma forma, ela teria que ser misturada com azeite. O que era representativo de azeite? O Espírito Santo do Senhor. Preste bem atenção. A humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, misturadas, certo? Em uma só pessoa, Jesus, o Deus homem, o homem Deus. É incrível isso aqui quando você tem a perspectiva do Novo Testamento e começa a olhar, certo, esses detalhes aqui desse sacrifício. Tudo isso você teria no vinho. O que é representativo do vinho, gente? O sangue de Cristo derramado por nós. Presta bem atenção nisso aí. O sangue de Cristo derramado por mim e você. O que nos lembra? Farinha de trigo e vinho. Alguém? A ceia do Senhor. O pão e o vinho. O cálice. E é por isso que a gente hoje comemora a ceia como um memorial. A gente não come mais carneiro. Por quê? Porque o carneiro está em nós. O cordeiro está em nós. Desculpa aí, gente. O cordeiro está em nós. É muito interessante que quando você começa a ler outras passagens, você começa a enxergá-las com uma visão completamente diferente. Por exemplo, Isaías 53, versículo 5 diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Do que isso nos lembra? Da farinha moída. Ele, o Cordeiro de Deus, sendo moído por mim e por você, esmagado por minhas transgressões. Continuando, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há alguns
autores e comentaristas que discutem se essas pisaduras e esse sarar, esse curar é físico ou espiritual. Na minha opinião, meu irmão, se você colocar qualquer coisa física aqui, você tira toda a beleza maravilhosa e profundeza do que significa o sacrifício de Cristo. Não me leva a mal, se eu estivesse doente hoje eu queria ser curado, certo? Pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele cura hoje. Mas eu quero que você observe que essa passagem aqui não tem nada a ver com cura física. Ela tem a ver com a cura do espírito. Eu estava morto, eu estava condenado, certo? E o Senhor Jesus Cristo trouxe paz entre Deus e a mim, e nos conectou, nos o quê? Nos reconciliou. 2 Coríntios 5 aí, meu irmão. Nos reconciliou. Você é um com Ele. É muito importante. Quando você vai para os evangelhos, você encontra outras coisas maravilhosas. Eu queria ler para você algo que o próprio Jesus falou de si mesmo. Em João 6, versículo 51, se referindo a ele, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, o Cordeiro de Deus, a farinha e o vinho. Jesus Cristo oferecendo a sua vida por mim e por você. Isso me faz lembrar de um cântico muito, muito popular nos anos 90, feito por, se eu não me engano, o autor é Cláudio, certo? Claro, se eu não me engano. Cláudio Claro, se eu não me engano aí, certo? Me desculpe se eu estiver errando aqui, certo? Que é chamada a letra Pão da Vida. Eu vou colocar ela aqui linkada na descrição desse vídeo. Por favor, hoje, quando você acabar de escutar isso, escuta essa música para ela penetrar no seu coração e você lembrar que você e eu somos aceitos e temos o Senhor Jesus habitando em nós. Deus habita em nós devido ao sacrifício do Cordeiro. Você não tem mais que oferecer um cordeiro por dia, de manhã e de noite, certo? Você não tem mais que oferecer farinha, você não tem mais que oferecer vinho e nem azeite. Você é o pacote completo, meu irmão. Jesus deu a sua vida por você, tornou o pão da vida para mim e você, certo? Hoje eu posso me alimentar de Cristo, porque Ele habita em mim e Ele é ativado pela palavra santa de Deus. Não deixa de viver essa vida maravilhosa que Jesus deu a mim e deu a você como oportunidade. Vive ela a cada dia em nome de Jesus. Esse é um nome poderoso, meu irmão. Viva dele, para ele e nele. Nenhuma outra coisa. Queria convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para receber as notificações. Mas mais importante, esteja conosco nesse domingo às 18 horas para o nosso culto live aqui no nosso canal de YouTube. Para você ouvir uma mensagem de impacto e realmente inspiradora para a sua vida, que é intitulada Agora é a Hora. Tá bom? Deus abençoe você, uma ótima noite. Vejo vocês neste domingo às 18 horas.